Namastê! Estamos em fim de plantão por aqui, tá um burburinho bastante alto no corredor, mas vamos ver se eu consigo fazer esse vídeo, tá? Eu quero conversar um pouco com você sobre avaliação pré-anestésica. Todo paciente tem o direito de ser avaliado por um anestesista antes de uma cirurgia e não só isso, o anestesista tem o dever de fazer uma avaliação pré-anestésica do seu paciente. Em que momento é feita essa avaliação pré-anestésica? Idealmente, deveria ser feito em consultório, né? Uns dias antes, ou de preferência, algumas semanas antes de uma cirurgia, quando a cirurgia é eletiva. O que é uma cirurgia eletiva? Aquela cirurgia que a gente pode programar, agendar. Obviamente que em cirurgias de urgência ou de emergência, a avaliação pré-anestésica acaba sendo feita ali mesmo, somente momentos antes de levar o paciente para a sala de cirurgia. O que acaba acontecendo na grande maioria das vezes, e aí eu não estou falando somente sobre o SUS, mas dentro dos atendimentos privativos e de convênios, muitas vezes ou o convênio não paga a consulta pré-anestésica ou até ela fornece essa opção, só que com a correria de marcar, assim, consulta com o cirurgião, depois consulta com alguma outra especialista que o cirurgião acha importante fazer os exames para cirurgia, né? Quem aí já fez uma cirurgia pode entender bem o quanta coisa a gente precisa fazer para se preparar para esse dia. E é de entendimento de algumas pessoas de que a consulta pré-anestésica acaba não sendo tão necessária, infelizmente. Dentro do SUS, agora falando mais especificamente, esses atendimentos ficam muito mais difíceis. Obviamente por questões de tempo, número de pacientes e remuneração também de um profissional para fazer esses atendimentos. Onde é que existem consulta pré-anestésica a nível ambulatorial ou em consultório? No SUS, em geral, são em hospitais onde há residência de anestesiologia, que daí o residente de anestesia tem que ser treinado com essa parte também. Então, um hospital que trabalha com residência em anestesia, obrigatoriamente tem que ter um ambulatório de avaliação pré-anestésica. Eu acho que a gente valoriza muito pouco esse momento, como sociedade, a nível de Brasil principalmente. Eu mesma fui paciente cirúrgica umas 2 vezes já nessa minha vida e acaba que também só fui ser atendida pelo anestesista no dia da cirurgia. O que a gente perde com isso? Um rico momento para preparar o paciente melhor para a cirurgia. O que a Sociedade Brasileira de Anestesia preconiza que deva ser feita numa avaliação pré-anestésica? Primeiro, o anestesista vai fazer uma entrevista, uma anamnese, um exame físico. É um momento ali também para olhar exames que o paciente já tenha. Se houver necessidade de solicitar mais exames, esses exames serão solicitados. É um momento do paciente resolver dúvidas sobre anestesia, sobre alguma coisa cirúrgica. Às vezes o anestesista também consegue ajudar, enfim. O que é mais importante para o anestesista nessa consulta e acaba sendo para o paciente também estratificação de risco, né? Essa consulta serve para a gente já entender em que nível de risco, de complicação transoperatória, pós-operatória esse paciente tem e o que eu, como anestesista, preciso ofertar em termos de maior segurança. Qual é a função básica, né, do anestesista? É garantir segurança e conforto para o paciente durante a realização do ato cirúrgico. E para o paciente é importante também, todo paciente quer saber, doutor, tem risco a minha cirurgia? Essa é uma pergunta que a gente recebe praticamente todas as vezes que a gente vai conversar com o paciente. Eu vou fazer um outro vídeo só para falar para vocês sobre como é que a gente faz avaliação de risco em anestesia. Mas então é para responder essas perguntas do paciente também. E agora vem
o que eu acho que a medicina ayurvédica contribui em muito nesse momento. Nós anestesistas acabamos não olhando, como na verdade quase nenhum médico formado na medicina alopática, para, por exemplo, para a digestão do paciente que vai fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, né? E o que eu aprendi com a Ayurveda é que a gente tem que entender um paciente sob o ponto de vista da doença dele, né, o diagnóstico da doença, mas que importa também e muito o diagnóstico do paciente. Tanto que em Ayurveda a gente tem 2 tipos de diagnóstico. O diagnóstico da doença, que a gente chama de Roga Pariksha, e o diagnóstico do doente, Rogi Pariksha. Agora, vem comigo. Eu, como anestesista, eu não trato a doença do paciente propriamente dito. Então, a parte porque ele já vem com um diagnóstico. E o diagnóstico vai ter um desfecho cirúrgico para sua resolução. Ponto. Quanto à indicação cirúrgica, eu, como anestesista, não tenho ingerência alguma, nem devo ter, nem quero ter. Agora, eu tendo o diagnóstico do paciente, isso é muito importante porque vai me dar uma série de informações que nós, com a nossa mente ocidental, não estamos acostumados a compreender. Primeiro, se esse paciente tem uma constituição mais kapha, mais pitta ou mais vata, o que isso vai me dizer dele? Vai me dizer muita coisa, tá? Comportamentos no transoperatório diferentes de acordo com a constituição, com a prakriti, e inclusive maiores incidências de algumas complicações que eu tenho observado na sala de recuperação, coisas que acontecem mais com quem tem um perfil mais vata, por exemplo, ou mais com quem tem um perfil mais pitta, enfim. Tem 1000 vídeos que eu preciso fazer para falar sobre essas minhas percepções. Então, a avaliação pré-anestésica serve também para eu, como anestesista, estratificar risco e já prever comportamentos e atendimentos individualizados que eu vou ter que fazer desse paciente, não só no transoperatório, mas no pós-operatório também. Uma outra questão que eu tenho sempre avaliado com os meus pacientes no atendimento pré-anestésico é a questão do Agni deles, da capacidade digestiva. O paciente vai passar bem melhor por um procedimento anestésico, um procedimento cirúrgico, se o Agni estiver funcionando bem, se a capacidade digestiva daquele paciente estiver funcionando bem. Eu avalio também nessas consultas pré-anestésicas se há presença de ama ou não. Em Ayurveda, o que é a ama? Ama são toxinas produzidas pelo nosso próprio corpo, oriundas de material que não foi digerido, a comida que não foi digerida adequadamente. E a gente consegue melhorar a capacidade digestiva do paciente e tentar diminuir e eliminar a ama desse paciente para que chegue na cirurgia melhor, né? Porque um procedimento que envolve uma anestesia e uma cirurgia, o teu corpo vai ser bombardeado com medicações, você vai receber uma série de medicações, vai passar por um jejum no pré-operatório, nem sempre vai ser possível reassumir a dieta logo em seguida e toda anestesia acaba fazendo um efeito ruim no Agni. E se o paciente já tem um Agni ruim e já tem ama, a chance de fazer complicação perioperatória é muito maior. Então, nesses atendimentos, além de fazer uma estratificação do perfil de paciente, eu ajudo as pessoas a eliminarem ama quando houver e a melhorar sua capacidade digestiva. Isso ajuda as pessoas a poder enfrentar de uma forma muito melhor uma cirurgia, certo? Então, tenho muito orgulho de trabalhar aqui no hospital com esse tipo de atendimento para o SUS. Eu acho que isso é um grande avanço. Temos muito ainda que caminhar nesse sentido, mas a avaliação pré-anestésica e o Ayurveda funcionam muito bem juntas. E
Tem mais. Tem uma outra parte da avaliação pré-anestésica que é fundamental, que é o manejo da ansiedade e do medo que permeiam todo esse período perioperatório. Nós anestesistas costumamos usar o que nós chamamos de medicação pré-anestésica para acalmar o paciente. Em geral, são drogas que vão sedar o sistema nervoso já de alguma forma para lidar com essa ansiedade. E aí que eu entendo que o yoga pode ser um grande aliado nesse momento. A gente acaba vendo que a prescrição, por exemplo, de certos pranayamas, que são exercícios respiratórios, além de funcionarem para melhorar a capacidade pulmonar dos pacientes, acabam também trazendo, dependendo do tipo de pranayama que é prescrito, acabam sendo grandes aliados no manejo dessa ansiedade perioperatória. Além de pranayamas, a meditação, né? E o que eu fiz? Alguns pacientes, muitos deles, aliás, nos nossos pacientes, o perfil do nosso paciente aqui no SUS do Vila Nova é um perfil de um paciente que muitos não conhecem a meditação, não tem o hábito dessa prática e como às vezes eu acho muito difícil pelo tempo que eu tenho com esses pacientes em cada consulta, ajudar a ensinar a meditar, o que eu faço? Eu consegui gravar umas 3 meditações guiadas que estão na minha página do YouTube. Daqui a pouco eu posso fornecer o link para vocês por aqui. Mas são meditações que uma delas fala sobre as 3 fases da anestesia geral, em que eu convido o paciente a mergulhar dentro de si e passar por sentimentos, emoções e sensações que ele vai sentir e ele vai experienciar durante uma anestesia geral. Existe uma meditação que eu fiz sobre o falar com a própria doença, porque eu acredito muito que um momento em que você tem um diagnóstico que precisa fazer uma cirurgia, entendo que é um momento que a vida está fazendo você parar para se olhar. E daqui a pouco pode ser uma grande motivação para realmente mudar hábitos que não estão trazendo saúde para você. Então, tem uma meditação sobre isso também. Enfim, eu encaminho os pacientes que desejarem escutar e eu tenho tido um retorno bem interessante deles disso daí. Tem muito mais coisa que eu posso fazer no pré-operatório. Ainda estamos montando o serviço, então aguarde. Muita coisa interessante pode surgir por aí. Ayurveda, medicina perioperatória, yoga, tudo para ajudar as pessoas a terem uma experiência perioperatória melhor. Muito feliz de fazer parte desse projeto. Um beijo na alma. Namastê.